Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Salmos, e o Salmo de número 2 foi chamado e é também conhecido como o Salmo do Messias, o Príncipe. O Salmo do Messias, o Príncipe. E o salmista, ele inicia aqui com uma pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que se enfurecem os gentios? Ou outras versões dizem por que se rebelam ou se revoltam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmista está sendo conduzido a um questionamento sobre uma verdade. De tempos em tempos, não só os gentios, mas também os povos da terra, aqui uma referência ao povo de Israel, né, ao chamado povo de Deus, não que Deus não seja o Deus de todos os povos da terra, mas com vistas a um vínculo, a um vínculo pactual com o propósito de abençoar a totalidade da humanidade. Gentios se rebelavam contra a palavra de Deus, é o que está dizendo o salmista. Por que tanta revolta contra a verdade? Por que tanta insubordinação aos planos e aos decretos estabelecidos pelo próprio Deus? É claro que isso é inerente à natureza humana. Não só o questionamento, mas também a rebeldia e a rebelião. O Spurgeon, ele fala o seguinte: o salmo começa abruptamente com uma interrogação indignada e certamente adequada. Certamente não deve nos surpreender o fato de que a mente do salmista se pasme diante de criaturas reunidas em tropas contra Deus. O, o Charles Spurgeon, ele tem essa visão, uma visão evangelística, uma visão que interpreta a profecia em termos de eventos proféticos e de eventos futuros. Então ele tem uma visão já pronta, já preparada. Mas nós não conhecemos nos nossos dias esse nível de rebelião ou de revolta. Nós não conhecemos, tá? Como ocorreu no passado e como ocorre em alguns lugares, infelizmente, ainda. Lugares distantes aqui do Brasil. Ainda que algumas regiões tem-se notícias de comportamentos criminosos e inadequados, não existe por parte do Estado ou das autoridades um interesse em destruir ou desconstituir as religiões. De um modo geral, no Brasil, não. O interesse é outro. O interesse é se apropriar da narrativa religiosa com fins outros. Isso é o que nós estamos vendo, isso é o que tem ocorrido nos últimos anos aqui no Brasil. Principalmente por conta das fracas lideranças religiosas que nós estamos vendo hoje no mundo todo. Não é só no Brasil, é no mundo todo. E não só fracas lideranças religiosas, né? Lideranças frágeis em todas as áreas, né? Somente na área política mesmo. Tá? O nível caiu e caiu bastante. É um momento triste, que eu creio que será superado. Ele conta aqui a história, ele narra a história que na Espanha, não era o país Espanha, era a região da Espanha, a península, controlada pelo Império Romano, lá por volta do ano 300 e alguma coisa. Um imperador romano, um dos imperadores romanos, né, é o Diocleciano, ele, na tentativa de revitalizar a história, a tradição, a cultura, e, e tentando novamente impor a religião romana, né, o culto a Roma, o romanismo, o culto aos imperadores, o culto aos deuses de Roma, o culto à cidade, se bem que ele nem gostava da cidade de Roma. Alguns acreditam que esse imperador romano, se esteve na cidade lá uma ou duas vezes e foi muito, ele mesmo não gostava da cidade, mas dos valores romanos, né, dos princípios da cultura, principalmente da cultura através da religião estatal, o culto a Roma, o romanismo. Ele infligiu uma perseguição aos cristãos.
todo o Império Romano. Nessa época, o cristianismo não era tão grande, mas já era um movimento que incomodava, porque os cristãos não se submetiam a esse tipo de culto, a esse tipo de adoração. Alguns se submeteram, alguns se dobraram, mas boa parte resistiu e sofreram as perseguições, né, que alguns chamam de uma grande perseguição. O fato é que Diocleciano mandou estabelecer dois monumentos foram construídos na Península Hispânica, com as seguintes palavras: Diocleciano, Jovio, Maximiano, Hercúleo, Césares Auguste, por estenderem o Império Romano no leste e no oeste e por extinguirem os nomes de cristãos que trouxeram à República a ruína. Olha só, culpavam os cristãos pela decadência que o império enfrentava naqueles dias. Nunca é a corrupção das próprias lideranças, né? É sempre a tentativa de impor a alguém a responsabilidade pelos próprios fracassos. Há esse pensamento no mundo, há esse nível de acusação. O segundo monumento dizia o seguinte: Diocleciano, Jovio, Maximiano, Hercúleo, Césares Augusto. É uma junção de nomes, tá? O nome dele nem era esse. É uma junção de títulos, na verdade. Dizia o seguinte: por aprovarem Galério no leste, por abolirem em todos os lugares a superstição de Cristo, por estenderem a adoração aos deuses. Esses foram dois monumentos que foram estabelecidos na Espanha, arrogantes e presunçosos. Arrogantes e presunçosos. O cristianismo não desapareceu. Não desapareceu da Europa, não desapareceu da Espanha, não desapareceu da América do Norte, da América Central, da América do Sul, não desapareceu dos países do Mediterrâneo, não desapareceu da África, ainda encontra-se presente em regiões do Oriente. O cristianismo não desapareceu de nenhum lugar sobre a face da terra. Muito pelo contrário, ele tem se expandido. Ele tem se expandido a cada dia. Há uma série de questionamentos quanto mas que cristianismo é esse? Bom, o questionamento eu não faço em relação ao cristianismo, né? O questionamento deveria ser em relação aos cristãos. Que cristãos são esses? Aí seria uma pergunta válida. Porque como nós já dissemos várias vezes, né? Infelizmente, nós não parecemos com Jesus Cristo. Infelizmente. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que a pessoa se empenhe, por mais que as pessoas se dediquem, você pode procurar em todos os ramos, as ramificações da fé cristã sobre a face da terra. Você pega os evangelhos, você lê a vida de Jesus, os feitos de Jesus, a atitude, a maneira como ele enfrentava as adversidades, a maneira como ele fazia questão de impor a verdade, como essa verdade se refletia na manifestação do poder de Deus, abençoando as vidas de todos aqueles que acreditavam na palavra de Jesus o Cristo. Nós somos obrigados a admitir que o nível de semelhança é pequeno, é muito pequeno. Então, uma rejeição que hoje há em relação ao cristianismo não se deve necessariamente a Jesus o Cristo, que o nosso Senhor é muito respeitado de um modo geral em todas as religiões sobre a face da terra. O mesmo não se dá com os cristãos. Mas essa pergunta que o salmista faz em relação aos dias dele, porque os povos estão se rebelando contra o ungido do Senhor, porque os gentios, ela é verdadeira ainda hoje. E ela é muito verdadeira, principalmente no ambiente religioso. Se nós, cristãos, não parecemos muito com o nosso Senhor Jesus Cristo, é porque nós temos resistido na operação e na atuação do Espírito Santo no que diz respeito
a transformação do viver humano numa vida de consagração, de dedicação, de louvor e de adoração a Deus. Então, os povos, os gentios e os não gentios continuam imaginando coisas vãs. E essas coisas vãs se refletem principalmente numa vida, num ambiente de igreja aparentemente desnorteado, confuso, desorientado, sem uma perspectiva, sem um propósito claro, sem um objetivo claro, ou, pelo contrário, com objetivos e propósitos que contrariam a palavra de Deus. Ou seja, a rebeldia permanece. A palavra do salmista continua verdadeira. O Deus do salmista continua verdadeiro. O Espírito que inspirou o salmista continua atuando na vida da igreja hoje. A verdade vindo à tona é um meio de cura, é um meio de Deus tratar. Se as pessoas se decidirem aceitar a verdade, se arrependerem dos seus pecados, voltarem-se a Deus, voltarem-se à palavra de Deus, com toda certeza o Todo-Poderoso Deus a abençoará. Eu nunca vejo esses salmos, eu nunca vejo a mensagem profética como algo a ser temido, como algo que promove o desespero, como algo que promove a fatalidade ou o fatalismo. A palavra de Deus é verdadeira e a mensagem nela contida continua sendo totalmente verdadeira. Ou seja, como disseram os profetas, arrependei-vos. O arrependimento é o caminho para que nós não caiamos nas maldições decorrentes do comportamento rebelde, do comportamento arrogante e presunçoso, como foi o dos imperadores romanos em vários momentos da história. Monumentos que diziam que o cristianismo, que a superstição cristã havia desaparecido completamente do império. Não, não desapareceu. Não desapareceu do Império Romano, não desapareceu sobre a face da terra. O Evangelho de Jesus Cristo tem sido proclamado aos quatro ventos, a todos os povos da terra. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.